E aí pessoal, beleza? Acabei não dando um recadinho muito importante na última aula sobre este módulo. Esta videoaula ela não tem muita coisa nova para você que vem acompanhando desde a nossa primeira aula. Nesta aula a gente vai qualificar os materiais, então caso você tenha entendido esse processo de brilho, reflexo, então não volta para o SketchUp e coloque em prática os seus próprios materiais. E depois de completo, feito o render, você assiste essa videoaula para confirmar se ficou alguma dúvida em relação à edição de materiais no Kirk. Por isso, tirem todas as suas dúvidas acessando este link, entrando em contato com a gente pelo grupo do Facebook. E dê uma olhadinha lá para ver se ninguém teve a mesma dúvida que você e de repente sua resposta está até te esperando. E só então, bora pra aula! Pessoal, logo de cara eu já tenho que admitir aqui que eu dei uma roubadinha nesta cena aqui, porque na última videoaula eu finalizei essa peça com um enquadramento diferente. E aqui eu comecei com um enquadramento novo. Eu vou apertar V do teclado aqui para aparecer os volumes. E vejam que está um pouquinho mais para baixo. Por que isso? Porque na próxima videoaula eu vou querer falar mais sobre pedra, no caso granito, o que é porcelanato, madeira, para a gente poder estudar um pouquinho mais de textura, de brilho, reflexo. E aí eu acredito que a partir deste ângulo que a gente está agora, é possível a gente estudar aí com maior profundidade. Existem algumas questões aqui, a gente pode ver aqui o nosso tapetinho redondinho. Ele é simples, né? Apesar dele ter esses voluminhos aqui, a gente ainda vai aprender a fazer o tapete felpudo mais para frente, ainda neste módulo. Então, nós vamos começar com a configuração básica. Eu vou apertar V do teclado novamente, só para o Kirk ficar mais leve. Mas eu vou aqui começar já aplicando o Global, porque naturalmente quando o vidro, porque agora o vidro está opaco, né? Ele está preenchido, mas quando a gente aplicar a configuração de vidro, naturalmente nós vamos ver a janelinha aqui. E claro, o Kirk ele traz aquelas configurações de comportamento da luz que é tão necessário para a nossa cena. Antes da gente ir para o espelho, que já está mais. Se você se recorda das nossas últimas aulas, dos últimos módulos, espelho não tem muito segredo na configuração. Eu queria me aprofundar sobre o vidro, sobre a questão aqui do box. Existe aqui duas possibilidades para a gente trabalhar com ele. Eu primeiro vou dar aqui um render só para vocês verem. Eu sei que essa cena é 5. Só para vocês verem como está neste momento aqui, antes da gente iniciar a discussão sobre o vidro. Vejam aqui, já está prontinho. Eu vou aplicar já as configurações de gama, que é interessante sempre. Exponential, vou colocar aqui 110, eu acho que já está bom. 90, show de bola. Para esse vidro, a gente tem aqui duas possibilidades. Vamos abrir aqui a biblioteca de vidros, só para a gente discutir. Eu nem vou falar sobre os outros, eu vou falar sobre G1 e J4. Porque existem duas questões. Para esse tipo de vidro, para o box, o ideal mesmo é o G1, que como eu já apresentei para vocês, ele tem uma textura um pouquinho diferente. Quando a gente, aqui na borda, ele acaba tendo um índice de refração diferenciado, que acaba dando espessura à peça. E é ele quem traz realismo para esse caso. Já o J4, ele não tem essa característica na borda. E ele é mais indicado para a janela. Tá, Heitor, mas por que você está falando disso nessa altura do campeonato? Porque o G1, o problema dele é que, como eu já afirmei no outro módulo, ele não passa luz. Então, não é o caso, mas se o sol estiver vindo aqui da janela e eu quiser que ele bata aqui e fique que dê aquele efeito aqui de luz do sol, né, na parede, tal, nos objetos, isso fica legal, traz realismo para a peça. No entanto, o G1 não vai permitir que isso aconteça, ele vai bloquear. Já o J4,
ele vai permitir que isso aconteça. Trazer esse realismo do sol aqui, ele passando aqui na janela, na parede. Mas ele não vai ter essa borda, esse acabamento interessante. Então fica aí a critério de vocês, são vocês que escolhem qual é o tipo de vidro que vai para o box. Pessoalmente, como não está configurado para que a luz do sol bata na parede neste momento, eu vou acabar escolhendo o G1. Mas, novamente, se vocês quiserem experimentar, eu vou até mostrar aqui, ó, um jeito de configurar o sol. Ó, o sol não está ativado. Botão direito, depois esquerdo, Enable, vamos ativar, OK. Eu vou clicar aqui, ó, no top, aqui em cima, só para a gente poder ver, visualizar aqui. Ah, isso aqui, ó, isso aqui, essa peça aqui estava ocultada. E quando eu baixei alguns objetos do Waterhouse, perdão, eu trouxe alguns objetos, coloquei aqui, fui tirando e passando para cá, só que eu não excluí. Então vai aparecer aí no seu, mas não tem importância alguma. Focando aqui na questão do sol, vejam vocês, eu vou até passar para cá para não desviar a atenção de vocês. Eu consigo reconhecer aqui o assento sanitário, a pia, o nosso espaço cenográfico, onde encontra-se 3 enquadramentos distintos, e nós podemos identificar aqui esse traço verde para cima, foi identificado neste momento como para cima, vermelho para a direita. O Sol, portanto, a gente identificando esse eixo aqui com esse aqui, ele está mais ou menos aqui em cima, né? Então ele não está fazendo esse movimento aqui de luz batendo na parede. Caso vocês queiram fazer esse tipo de configuração, é preciso movimentar o Sol nesta cena. Vejam aqui embaixo que esse cursor se movimenta conforme eu movimento o Sol aqui nesse nosso globozinho. Neste momento aqui, nessa posição que encontra-se o Sol, certamente o Sol vai aparecer aqui na cena. Aí, neste caso, vocês colocam o J4 no box. Como não é isso que eu quero, eu vou deixar ele aqui na lateral, que ele está mais ou menos batendo nesta parede aqui, que tá show de bola para mim, já vai funcionar do jeito que eu quero. Eu coloco o G1 porque eu quero espessura, eu só quero a luz artificial, a luz aqui de dentro do box. Para essa aula, eu separei a possibilidade da gente não só trabalhar com o que a gente já tem de conhecimento do Kirk, mas principalmente dar uma experimentada nasquelas bibliotecas de materiais, naquelas pastas de materiais que a gente separou lá no começo do curso, porque eu falei que tinha um conjunto de configurações essenciais, básicas e outro suplementar. Eu acho que nessa altura a gente já pode experimentar um pouquinho o que que é o material suplementar. Eu mesmo fiz o download de alguns deles. Vou até desselecionar para o sol sumir. Só para a gente poder ter uma noçãozinha. Os que eu mais uso do suplementar, mas que não por isso sejam de alta necessidade, o asfalto eu acho bacana, essa configuração. Plásticos básicos, ele sempre dá um help, assim, quando você está numa cena mais complexa, que você precisa ser mais rápido, porque, vejam, existe uma diferença bastante grande aqui nas sugestões de materiais entre brilho, você pode ver que tem um brilho, um reflexo, um brilho preciso e um reflexo bastante forte, enquanto aqui nessas últimas peças aqui nós observamos um acabamento mais fosco, então tem menos reflexo e um brilho aí mais amplo, mais espesso. Acredito que seja um bom adjetivo. Eu não lembro se eu apliquei. Não, não apliquei a configuração de vidro. Então eu vou voltar lá, vou colocar o G1. Poxa, Heitor, o que que aconteceu? Sumiu com tudo que tá ali do outro lado? O azulejo, tudo, o chuveiro? Não, gente. Esse vidro ele acaba refletindo o que está lá fora, só pelo fato de ter essa janela aqui, essa abertura. Isso acontece, muita gente entra em pânico. Por isso que quando a gente aperta V do teclado, ele acaba preenchendo assim o volume, não precisamente com o material, ele tem um comportamento bastante diferente. Então, não entre em pânico quando vocês aplicam um vidro aqui e some o que está ali atrás. Ah, mas por que que está aparecendo a madeira? Gente, desencana, tá tudo certo. Ali está configurado o vidro e a cena vai dar certo.
É isso que a gente precisa saber, que você precisa saber neste momento. Então, aqui só enquadrando um pouquinho melhor. Próximo item que a gente precisa avaliar. Já vou colocar o vidro. O vidro não, perdão. Vou colocar aqui já o espelho. Vejam que interessante. Lá no SketchUp eu configurei o espelho como preto absoluto e aqui ele aparece como sem material. É bom a gente aplicar o material porque isso diminui a incidência de erros no Kirk. Coloquei aqui no maior reflexo possível. E a partir daqui a gente já inicia. Vou fazer só um último render rapidinho, só para a gente checar como é que está a situação aqui. Show de bola, aqui tá tudo bem bonito, o reflexo do G1 é incrível, o acabamento que ele dá é muito bonitinho. A gente só precisa agora, antes de qualificar os materiais metálicos, eu vou sugerir que a gente já comece a qualificar os vidros. Que mais vidros fazem parte da nossa cena? Pois bem, existe o vidro da janela, naturalmente, no qual eu não configurei. Epa, nós não qualificamos aqui, vou colocar esse como J4. Ah, mas você não vai entrar só porque você não coloca logo o G1. Para que a cena como o G1 ele está bloqueando a luz artificial aqui desta área para lá, pelo menos a luz natural vai poder invadir a cena daquele outro lado ali. E claro, esta é a oportunidade, esta cena aqui, eu recomendo que vocês brinquem com os materiais, que vocês troquem absolutamente tudo nesta cena de materiais, não de objetos. Porque daí podem ser que surjam dúvidas, e aí vocês vão poder ainda acessar lá o nosso grupo para tirar todas as suas dúvidas em relação a esta cena. Bem, depois do vidro da janela, recomendo que a gente vá já direto para o vaso. Eu vou recomendar um vidrão bem diferente, esse J5. Eu não recomendo o uso dele para nada além deste caso de vaso ou de um outro objeto de vidro, porque ele é muito forte e ele acaba ocupando muito tempo de cena da renderização. Então, joga ele só para objetos pequenos. Veja que a válvula aqui do assento sanitário está bonitinho ali implantado. Nós temos aqui o espelhinho do interruptor muito bem implantado também. E são, como eu já destaquei, são itens que fazem total diferença na hora de renderizar. Como podemos trabalhar materiais metálicos? A gente pode, claro, eu cliquei no objeto M do teclado, trabalhando com Reflection, Specular, mas o que eu sinto particularmente, que se você não tiver um conhecimento absurdo e anos pré-históricos de renderização, ele vai acabar ficando muito parecido com o aspecto do plástico. O principal ato que você pode fazer para diferenciar o material, o metal do plástico, é aplicar logo de cara alguma configuração de metal. Aqui existem várias e, claro, associados a tipos de metais diferentes. Existem os mais ousados, esse Rainbow, tal, titânio. O que eu mais acabo usando é esse steel, que é o aço mesmo, e o alumínio. Tem o alumínio 1 e o alumínio 2. O alumínio 1 é o que eu sempre uso, para ser bem sincero, eu uso para tudo porque o aspecto dele é muito interessante. O cromado, se não for um puxador, cara, por exemplo, para esse objeto aqui, eu acho que já fica demais, já fica meio artificial. Então, por exemplo, ali para a torneira, eu vou usar esse. Vejam que já ficou negro. Eu vou até tirar. Para esse puxador, a gente pode colocar um diferentão. Não, vamos tomar cuidado, né? Vamos colocar. Mas não, vou colocar o alumínio 2. Esse. Vamos selecionar este aqui. Vejam que ele está associado ali a uma pecinha, não tem importância. Neste caso. Esse eu vou colocar alumínio 2 também. Todas essas pecinhas pequenas eu vou colocar alumínio 2. Só vou diferenciar aqui a torneira dos demais. Desse aqui eu vou colocar. Aliás, vou colocar esse ferro aqui, só para ficar diferente. Então,
Vamos ver o que eu consigo aqui. Vou dar um render, não se assustem. Deixa eu colocar aqui, perdão, mini 2 também. Não se assustem com o que vocês vão ver, porque é perfeitamente normal. Peraí, cena 5 não. Vamos renderizar aqui essa visão, que eu gostei desse jeito que a gente está olhando aqui, porque dá para ver muito bem aqui. Finalizada a nossa peça, vamos ver aqui. Caraca, Heitor, deu tudo errado, meu. Olha isso aqui, tá pontilhado. O vaso tá correto, é o tipo de vidro mesmo, ele é um vidro mais expressivo. Mas, caraca, olha isso aqui, ó, tá muito feio. E o chuveiro ficou preto. Ih, deu tudo. Gente, é normal. É porque este tipo de motor não configura esse tipo de material. Por que, Heitor? Porque é um motor mais simples. Ele é uma prévia, né? É muito difícil você trabalhar com ele no dia a dia. Então, ele só serve para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo, para não se perder, ou cenas mais leves. Mas neste caso, a gente precisa rodar para uma visualização perfeita o motor 19. Não tem jeito. Então, eu só vou colocar ali o chuveiro, que eu acabei, confesso que acabei esquecendo aqui, ó, de aplicar o material. Nem preciso ir lá muito longe. Selecionei o material, M, vocês vão ver aqui que está pretinho, não tem problema. Vamos aplicar aqui ferro alumínio. Vou colocar aqui o mesmo da torneira, para poder aí ter uma combinação interessante. Ó, vejam que ele já vem todo previamente configurado. Aproveitei que subi, já vou aqui, ó, fazer a configuração dos spotzinhos, que no caso aqui tá verde. Eu vou aplicar aqui uma corzinha nele bem bacana, mas lembrando sempre de não colocar para emitir luz, senão isso vai acabar atrasando o nosso render. Apliquei. Bonitinho. Só para a gente voltar para aquele ângulo que nós estávamos. E para dar um último render aí, ver como estão as coisas. Tudo na mais perfeita ordem. Nós começamos aplicando aí as configurações padrões. É claro que não precisa ser dessa forma, você pode fazer o contrário, você pode primeiro configurar o porcelanato, aqui a peça de mármore, madeira, mas assim, fica a seu critério. Na próxima aula, aí sim, como já aplicados esses materiais prontos, a gente vai começar a editar algumas coisas aqui que vão trazer o realismo, ou ainda mais realismo para nossa cena. Então, tem meu recadinho, eu já me despedi, ó. Bora pro meu recado. Não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, compartilhar este vídeo com seus amigos e seguir a página da Roberta Vendramini para ficar por dentro de todas as outras videoaulas. Bora para a próxima aula?